E hoje, na nossa aula de microbiologia, o tema vai ser a bactéria Streptococcus agalactiae, que é uma bactéria esférica, gram-positiva, responsável por quadros infecciosos importantes, principalmente em crianças recém-nascidas. A bactéria Streptococcus agalactiae é um coco gram-positivo que pertence ao chamado grupo B de Lancefield. Então, é um estreptococo beta-hemolítico do grupo B. Essa bactéria ela pode ser encontrada normalmente como parte da microbiota do trato respiratório superior, também no intestino, que é onde nós temos nossa microbiota mais importante, a mais rica, a mais variada, e também na vagina, em relação às mulheres. Esse micro-organismo é importante porque ele causa quadros infecciosos bastante graves, numa faixa etária muito específica, que é a faixa etária de crianças recém-nascidas, até mais ou menos os 3 meses de vida. Então, nessa faixa etária, essa bactéria pode causar quadros de sepse, uma infecção generalizada, né, com a resposta inflamatória sistêmica, pode causar quadros de meningite e quadros de pneumonia. Então, devido à presença dessa bactéria como parte da microbiota e o fato dela poder causar essas apresentações clínicas tão graves, né, em crianças após o nascimento, é feito um teste durante a gestação, é recomendado, né, que as gestantes elas façam o chamado teste do cotonete, que na verdade utiliza um instrumento que a gente pode ver nessa figura, que é o chamado SWAB, onde vai ser coletado um material da região vaginal e do reto dessa mulher gestante por volta da 35ª, 37ª semana de gestação. E esse material vai para exame microbiológico para verificar se essa gestante ela tem a presença dessa bactéria na vagina e do reto, para que essa gestante faça um tratamento com antibiótico por ocasião do parto normal, para prevenir a ocorrência dessas infecções nas crianças recém-nascidas. Não só a população recém-nascida, mas como também a própria gestante pode ser acometida por infecções por essa bactéria, como populações, homens, mulheres não gestantes também podem ser acometidos, mas esses casos são muito mais raros, sendo que normalmente são pessoas que têm alguma doença de base, alguma deficiência imunológica, algum mecanismo que favoreça uma imunossupressão. Então, nessa figura, nós podemos ver a bactéria Streptococcus agalactiae, junto com as suas estruturas, que são importantes fatores de virulência. De dentro para fora, nós podemos observar o citoplasma bacteriano, ao redor do citoplasma a membrana celular, ao redor da membrana celular a parede celular, constituída pelo peptidoglicano, na parede celular dessas bactérias, que são os estreptococcus beta-hemolíticos, né, existem vários polissacarídeos que são grupo específicos, né? Por exemplo, o Streptococcus agalactiae tem um polissacarídeo do grupo B, que é o que caracteriza essa espécie, tá certo? Tem ainda uma outra estrutura que envolve a parede celular, que é uma estrutura bastante importante como fator de virulência, que é a cápsula, que é importante para esconder o micro-organismo da fagocitose, do sistema imune, né, de uma forma geral, e dos anticorpos. Nesse slide, nós vamos ver os principais fatores de virulência que o Streptococcus agalactiae possui. Dentre esses fatores, a bactéria apresenta uma cápsula polissacarídica, ou seja, uma cápsula constituída de açúcar, que é um material que é relativamente inerte e por isso ele suscita uma baixa resposta imune do hospedeiro. Dessa forma ocorre uma inibição da fagocitose, uma inibição da resposta através da produção de anticorpos, fora que a cápsula ela também possui uma ação de ser uma molécula de adesão a receptores no hospedeiro. Um outro fator de virulência também que essa bactéria possui é o ácido lipoteicoico, que são estruturas que são ligadas à parede celular da bactéria e que funcionam como adesinas, né, propiciando a adesão da bactéria também a receptores presentes nas células do hospedeiro, e ainda o ácido lipoteicoico atua como uma substância pró-inflamatória, levando à liberação de mediadores
presentes no organismo do hospedeiro, como as citocinas, como fatores de agregação plaquetária, interleucinas, várias substâncias que têm um papel importante na resposta inflamatória à infecção por essa bactéria no hospedeiro. Uma outra substância, né, uma outra estrutura que essa bactéria produz, que é o chamado antígeno C. O antígeno C é uma estrutura que vai se ligar à porção Fc das imunoglobulinas IgAs presentes nas mucosas do hospedeiro. Ora, as IgAs são moléculas de anticorpos que são protetoras de mucosa, protetoras de mucosa oral, da mucosa vaginal. E aí esse antígeno C presente na bactéria vai se ligar na porção Fc dessas IgAs, e essas IgAs não conseguem mais fazer a opsonização através de células que são células efetoras da resposta imune, como macrófagos, neutrófilos. O mesmo acontece com outro fator de virulência, que é o chamado fator CAMP, que é produzido pelo Streptococcus agalactiae, isso tanto em vivo, faz parte aqui dos fatores de virulência, como nós estamos vendo, como in vitro, e a gente vai ver posteriormente, serve inclusive para facilitar o diagnóstico, né? Uma prova laboratorial que a gente faz a visualização do fator CAMP. Então, em vivo, o fator CAMP é uma estrutura que o Streptococcus agalactiae possui, que se liga à chamada porção Fc das imunoglobulinas IgM e IgG. Nesse caso, impede a opsonização, que é o revestimento, né, da bactéria por essas moléculas de IgM, de IgG, para facilitar a fagocitose. Então isso não ocorre e é um mecanismo de escape, digamos assim, do sistema imune da bactéria em escapar do sistema imune do hospedeiro. Protege a bactéria do sistema imune do hospedeiro, digamos assim. E ainda vários outros substâncias, né, que são produzidas pela bactéria, como hemolisinas, proteases, nucleases e hialuronidases, que têm uma função não só de ativar a inflamação, mecanismos de inflamação, e aí suscitar uma resposta do organismo do hospedeiro a essa inflamação, que vai levar ao aparecimento de sinais e sintomas, como também facilitar a disseminação e propagação da bactéria através dos tecidos do hospedeiro. No tocante às manifestações clínicas causadas pelo Streptococcus agalactiae no principal grupo acometido, que é o dos recém-nascidos, há duas manifestações, que é a síndrome precoce e a síndrome tardia, sendo que a síndrome precoce, que é a que ocorre até a primeira semana de vida, é a mais frequente, cerca de 80% dos casos vão estar inclusos na chamada síndrome precoce. Nesse caso, a criança ou recém-nascido, ele adquire a bactéria ou dentro do útero da mãe, através do contato com o líquido amniótico contaminado, ou principalmente através da passagem no canal do parto da mãe, quando a mãe tem a bactéria presente na sua cavidade vaginal como parte da sua microbiota. E aí a criança tem contato, né, com essa bactéria, ingere aquele material, aspira esse material que vai até o pulmão e aí pode desenvolver doenças como pneumonia, que pode dar origem à sepse e até mesmo meningite, que pode ser apresentações bastante graves para crianças nessa faixa etária que tem as defesas imunes muito fracas e ainda não tem uma resposta imune efetiva por conta mesmo da idade. E aí essas crianças podem apresentar diversos sinais e sintomas clínicos decorrentes dos quadros infecciosos. Pode variar desde febre, dificuldade de mamar, dispneia, que é a dificuldade respiratória, taquipneia, quadros de convulsão, dentre outras manifestações clínicas. A outra manifestação clínica, que na verdade tem sinais e sintomas bastante semelhantes, né, à síndrome precoce, que acomete os recém-nascidas, é a síndrome tardia, né? Então, a diferença basicamente é o tempo, né, que ocorre o contágio e a manifestação dos sinais e sintomas, né? Então, na síndrome tardia, esse contágio ele costuma ocorrer de 7 até 90 dias após o nascimento, né?
Os sinais clínicos, eles podem variar, né, de forma grave, pode ser uma pneumonia, pode ser sepse, pode ser meningite, né, da mesma forma que ocorre na síndrome precoce, né, e podem ser sinais de menor gravidade, né, como uma artrite séptica. Em alguns raros casos, né, podem haver outras manifestações clínicas, como a denominada onfalite, né? A onfalite é a infecção do coto umbilical, do umbigo, né, dessa criança. Quadros também de osteomielite, né, que é infecção de ossos, principalmente dos ossos longos, né, como o fêmur. E a fonte de infecção, nesse caso, não é a gestante, a mãe, né, dessa criança. Não foi durante o parto, né, o parto normal, por exemplo, a criança não teve contato com a bactéria através do líquido amniótico, da placenta ou do canal do parto vaginal da mãe, né? A forma de contágio aqui é diferente, né? Pode ser a mãe, mas não através da via de nascimento, mas sim através do contato, né, posterior, tipo a mãe as mãos contaminadas da mãe dessa criança, assim como outras crianças doentes, né? Assim como principalmente a via de infecção nosocomial, né, que é a forma de infecção hospitalar, né? Então, por exemplo, crianças que nascem prematuras, né, através de um parto cesáreo, né, que a princípio não tiveram contato com essa bactéria, permanecem numa unidade de saúde por 1 mês, 2 meses, né, enquanto elas se recuperam. Durante esse período, né, elas podem entrar em contato com a bactéria proveniente de outras crianças, né, que estão internadas naquela unidade hospitalar ou através das mãos dos profissionais de saúde. É isso que a gente chama de infecção nosocomial, tá certo? Então, a via de contágio não foi a mãe, foi através do ambiente que essa criança está. E as gestantes? Bom, as gestantes também podem ser infectadas, também podem apresentar manifestações clínicas importantes causadas por essa bactéria durante a sua gestação, né? E as principais manifestações clínicas, né, que costuma deixar mais sequelas, são as infecções urinárias, né? Então, essas infecções urinárias, tanto elas podem ser sintomáticas, né, como assintomáticas, ou seja, a mulher tem a bactéria na urina, mas ela não sente nenhum sinal de sintoma. E as duas formas devem ser tratadas, né, para que não evoluam e possam trazer a consequências mais graves. E aí a gente tem consequências como sepse, né, que é uma infecção generalizada nessa gestante, meningite, infecção intraamniótica, né, na bolsa amniótica, que leva à contaminação também da criança, uma endometrite, que é a infecção do endométrio, né, que leva a um quadro bastante grave de infecção, em que a mulher apresenta sinais sistêmicos, né, dor abdominal, febre, sangramento uterino, que também pode evoluir para uma sepse, né, e a própria infecção de ferida cirúrgica, por exemplo, após uma cesárea, né. E aqui nós observamos fatores que podem ser considerados como fatores aumentados de risco para que ocorra a infecção pelo Streptococcus agalactiae, né, na criança e na gestante. Então, aquela mulher que durante a gestação ela teve um ou mais episódios, né, de infecção urinária pelo estreptococo do grupo B, né? Então, essa é uma mulher que ela tem um fator de risco aumentado, né? Uma gestante que está colonizada, né, na fase daquele período, como eu disse, que é tido como o período que se busca, né, fazer o exame de microbiologia nessas gestantes, por volta da 35ª a 37ª semana de gestação. Se essa mulher está colonizada, né, nesse período, é interessante que seja feita a profilaxia com antibióticos, né, para eliminar esse micro-organismo.
para esperar o parto, que a partir daí pode ocorrer a qualquer momento. Aquelas mulheres que tiveram história pregressa, né, uma história anterior de filhos com doença pelo estreptococo do grupo B, né, ou seja, são mulheres multíparas, né, que em gestações anteriores os filhos já podem ter tido uma pneumonia, uma sepse, uma meningite, né, algum quadro infeccioso por essa bactéria após o nascimento, né. Também os próximos filhos devem ser observados com mais cuidado. Aquelas mulheres que tiveram uma bolsa amniótica rompida, um tempo acima de 18 horas, né? Propicia uma maior facilidade dessa criança, né, se contaminar com a bactéria, ter contato com a bactéria presente ali na cavidade vaginal, que ela vai ascender, né, através do trato reprodutor feminino, via cervix até o útero. E aquelas crianças prematuras, né, porque a imunidade delas, né, é muito baixa, né, a capacidade de defesa delas ao contato, né, com a mínima quantidade de bactérias pode desencadear, né, o processo infeccioso. Então, também são considerados de grupo de risco, né, importante. Então, em relação à epidemiologia, né, das doenças ocasionadas pelo Streptococcus agalactiae, né, nós vimos que essa bactéria pode ocorrer de forma normal, né, como parte da microbiota humana, né. Então, ela pode ser encontrada normalmente no intestino, né, que é o trato gastrointestinal, e no trato gênito-urinário. Então, ela pode estar presente, né? Cerca de 15 a 35% das mulheres grávidas, elas apresentam uma colonização pelo Streptococcus agalactiae na vagina ou reto, né? Naquele momento que é feito o teste do cotonete, né, que nós vamos ver um pouco mais na frente como é que ele é realizado, se a mulher for positiva, o teste ele vai detectar, né? E aí essa mulher pode ser submetida a profilaxia antibiótica antes, né, do momento do parto, né? A presença, né, dessa bactéria, né, como parte de microbiota, também levou à adoção pelos profissionais de saúde do uso profilático de antibióticos durante o parto, né? Ora, daquelas mulheres que não tiveram como fazer o teste, né, durante a gestação, para saber se elas tinham a bactéria. Então, naqueles casos em que existe a desconfiança ou a dúvida, né, que a mulher ela possa ser positiva, tá? É preferível não arriscar, né? Aí faz-se uma dose de antibiótico no momento logo antes do parto, né, vaginal, do parto normal, para reduzir a incidência dessas infecções precoces, né? Lembrando, a infecção precoce é aquela que ocorre durante a primeira semana de vida da criança após o nascimento, né? Sendo que as infecções tardias, elas são principalmente nosocomiais, né? Que são infecções hospitalares, adquiridas principalmente a partir do ambiente hospitalar de outras crianças doentes, passado por alguns objetos, né, pelos chamados fomites, ou principalmente pelas mãos dos profissionais de saúde, né. E como fazer o diagnóstico das infecções causadas por esse micro-organismo? Em primeiro lugar, é necessário que o profissional tenha a suspeita clínica, né, através de sinais, sintomas clínicos na gestante ou na criança, né, recém-nascida, ou até, como eu disse, 3 meses de vida normalmente, né. Então, na suspeita clínica, o médico vai pedir a colheita do material clínico, né, e aí pode ser sangue, pode ser líquor, né, pode ser qualquer material em que possa ser identificado o micro-organismo, né. Normalmente na gestante, material colhido, né, vai ser suaves de vagina, suaves de cervix e suave da região anorretal, né? São esses os materiais. No recém-nascido, cordão umbilical, garganta, suave retal, colher o sangue, colheita do líquor e colheita da urina,
tá certo? Mas principalmente sangue e líquor são os materiais mais importantes, né? E aí esse material é encaminhado para o laboratório de microbiologia. Ao chegar no laboratório, esse material ele deve ser semeado, né, em placas de cultura. Normalmente são utilizadas placas de água-sangue de carneiro, né? Semeia na placa de água-sangue, incuba, né, esse material na estufa a 37 graus, né? Se houver a suspeita de Streptococcus, normalmente uma atmosfera de 5% de gás carbônico, né? E aí observar o crescimento bacteriano, observar a presença de beta-hemólise, né, que é uma área mais clara ao redor do crescimento bacteriano dessas colônias na placa de água-sangue, significando que há uma hemólise completa, né, das hemácias do sangue de carneiro, né, presente nessa placa, nesse meio de cultura, tá? E um outro modo, né, que a gente diz de fazer o diagnóstico, que a gente chama de diagnóstico presuntivo, é através da observação, né, de placas contendo a bactéria que a gente está estudando, né, semeadas com possivelmente o Streptococcus agalactiae, e a gente usar um disquinho, né, um discozinho de um antibiótico chamado bastracina, né. Então, outros Streptococcus beta-hemolíticos, como o Streptococcus pyogenes, que é um beta-hemolítico do grupo A, ele é sensível à bastracina, né? Uma placa, como a gente está vendo a placa da direita, né? A placa aqui da direita em que há essa sensibilidade. Já o Streptococcus agalactiae, ele é resistente à bastracina. Então, não há crescimento bacteriano, há crescimento bacteriano ao redor do disco de antimicrobiano, né? Porque essa bactéria, ela é resistente à bastracina, tá? Então, só recapitulando, o Streptococcus agalactiae, né, ele é resistente à bastracina, então é a placa aqui de cultura da esquerda, tá, em que há um crescimento bacteriano ao redor do disco, significando que aquele antimicrobiano que estava no disco, né, impregnado no disco, se difundiu pelo meio, mas não inibiu o crescimento da bactéria, tá certo? Dando continuidade à investigação laboratorial, o diagnóstico laboratorial das bactérias de Streptococcus agalactiae, uma prova importante que se usa é o chamado teste de Camp, né? O teste de Camp, ele verifica a produção do fator de Camp pelo Streptococcus agalactiae. Então, nesse teste, né, nós vamos utilizar uma placa de água-sangue e vamos semear previamente uma cepa de Staphylococcus aureus beta-hemolítica. Vamos semear a bactéria que nós queremos fazer a identificação, no caso uma suspeita de Streptococcus agalactiae. Então nós vamos semear de forma perpendicular a essa cepa de Staphylococcus aureus. Se houver o crescimento de uma cepa de Streptococcus agalactiae, o que vai acontecer após 24 a 48 horas de incubar essa placa na estufa, é que vai formar uma área de hemólise sinérgica em forma de seta, resultado da potencialização da ação beta-hemolítica da beta-hemolisina do Staphylococcus aureus com a beta-hemolisina do Streptococcus agalactiae, tá? Essa área de hemólise sinérgica em forma de seta só ocorre se houver a identificação do Streptococcus agalactiae. Se não, como nós vemos aqui na figura de baixo, fica apenas uma área de hemólise, se a bactéria não for o Streptococcus agalactiae, se for uma outra cepa de Staphylococcus aureus, ou se for uma cepa de Streptococcus pyogenes, fica apenas uma área de hemólise, mas não forma uma hemólise com uma ponta de seta. E uma outra forma de diagnóstico, inclusive bem mais prático, né, e também confiável, é a pesquisa diretamente, né, do antígeno do grupo B a partir de colônias bacterianas, né, por meio de testes comerciais que são disponíveis, né, que estão à venda no comércio. Então, através desses testes, a gente utiliza um pouquinho da colônia,
né, que a gente quer fazer essa identificação, mistura com antissoros, né, que na verdade a gente chama são anticorpos, né, contra o grupo A, contra o grupo B, C, D, os vários sorogrupos que tem de Streptococcus beta-hemolíticos. E aí ocorre uma emulsão, né, da colônia bacteriana com esse antissoro. Se houver uma reação de floculação, uma reação de precipitação, né, a partir dessa mistura, né, como a gente pode ver aqui nessa foto, em que há dois círculos pretos, o círculo da direita, né, é uma reação positiva, né, de identificação bacteriana de uma bactéria do Streptococcus agalactiae positivo, né, porque há uma reação de precipitação, de floculação, formação de grumos, né, que é facilitada pela visualização num cartão, uma cartolina preta, né, e a reação da esquerda é uma reação negativa, às vezes só fica um pouco esbranquiçada pela emulsão, né, da colônia, que é acinzentada, esbranquiçada, com o líquido, né, que é o antissoro. É recomendado que durante o período de gestação, entre a 35ª e a 37ª semana de gestação, todas as mulheres gestantes sejam submetidas ao exame do cotonete, né, que é a colheita de amostras através do instrumento, né, que se assemelha a um grande cotonete, né, que é denominado de swab. Com o cotonete colhe-se amostras vaginais e amostras retais, né? As amostras vaginais não precisam ser com auxílio de espéculo, pode ser só uma colheita vaginal simples, né? E aí esse material, ele é acondicionado, né, para transporte até o laboratório em meios que a gente chama de Stuart ou meio de Amy, né, que é um meio que só permite manter a viabilidade da bactéria até que ela seja semeada numa placa, né, de agar-sangue. E aí vai ser observado no laboratório, né, vai ser incubada em uma estufa por 24 a 48 horas, né, uma atmosfera enriquecida com gás carbônico para ser feita as etapas de identificação bacteriana. Para aquelas gestantes que durante o período da gestação foi feito o teste do cotonete entre a 35ª e a 37ª semana de gestação e identificada a presença do Streptococcus agalactiae por meio da cultura bacteriana, e ainda para aquelas gestantes que não fizeram o teste, né, de microbiologia durante a gestação e no momento do parto vão ter seu parto normal e podem ter, estão incluídas naqueles fatores de risco que nós observamos nos slides anteriores. É recomendada, né, a administração de antibióticos durante o parto normal, né, logo antes do parto normal, a fim de prevenir possíveis infecções no recém-nascido e na parturiente. Então, devem ser administrados antibióticos como a penicilina cristalina, a ampicilina, a cefazolina ou até mesmo a clindamicina, de acordo com os fatores de risco, né, que essa paciente possa ter em desenvolver a infecção, ela ou o recém-nascido. No caso do recém-nascido, né, adquirir a doença após o parto, né, como a gente viu, a síndrome precoce ou a síndrome tardia, para o tratamento é recomendado penicilina ou ampicilina, né, que são sensíveis, né, em doses maiores, né. O Streptococcus agalactiae é sensível a essas drogas em doses maiores do que usados para o tratamento de outros streptococcus, como por exemplo o Streptococcus pyogenes.